Bom dia, meus grandes amigos, você que tem nos acompanhado, graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida neste dia, amém? Mais uma semana começando e nada melhor do que refletirmos na palavra do Deus, Criador dos céus e da terra. E neste mês de janeiro estamos com a nossa reflexão baseada no livro de Provérbios. Todos os anos, no mês de janeiro, eu faço a leitura e a reflexão no livro de Provérbios. E começamos a transmitir também esse momento de reflexão para que você tenha um ano totalmente abençoado através da sabedoria dada por Deus a você. Amém? E hoje, por ocasião, estaremos com o livro de Provérbios no capítulo 6, porque hoje é dia 6 de janeiro. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, ó Pai, e daqueles que estarão nos acompanhando também, como criatura nas mãos do Criador, que é o melhor lugar para nós estarmos todos os dias. Ó Deus, seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de culpa, todo espírito de contenda, de desânimo, de prostituição, todo espírito de amargura, ó Pai, e que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, nos guiando, nos orientando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém? E graças a Deus. Provérbios capítulo 6. Salomão, na sua infinita sabedoria, um homem que, quando ele aceitou, recebeu o reino do seu pai e ele saiu para sacrificar em Hebrom, que era um local comum de sacrifício dos reis. E naquela noite ele sonhou e Deus, o Deus de seu pai, o Deus de Israel, apareceu em sonhos e falou com ele: Salomão, que queres que eu te dê? E ele pediu sabedoria para governar com um povo tão grande. E Deus falou para ele que, por ele ter pedido só sabedoria, que Deus iria acrescentar a ele riqueza, fortuna, bens e tantas coisas mais. Então, meu irmão, a sabedoria, quando nós pedimos a Deus, junto à sabedoria, vem outros benefícios. Amém? É por isso que nós pedimos a Deus sabedoria para entrarmos no ano de 2005 alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Muito bem, Provérbios 6, versículo 1 ao 5, fala para não ser fiador. E o texto diz assim, abre aspas: Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se destes a tua mão ao estranho e te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te prendestes na palavra da tua boca, faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, já que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te, importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Salomão aqui, ele faz um precioso alerta que é preciso muita cautela para ser fiador de alguém. Quem o faz se torna legalmente responsável pelo pagamento da dívida, caso o autor da dívida, aquele que você foi fiador, não cumpra o compromisso. A recompensa do salmista é que você não seja fiador de alguém. E se for, que logo se livre desse compromisso. Um tempo atrás alguém me procurou para me pedir um dinheiro emprestado. Eu falei, mano, eu não empresto dinheiro. Mas me diz qual é a tua necessidade agora. E ele falou que precisava comprar alimento para dentro de casa. Eu falei, quanto que dá para fazer a sua feira? E ele falou um valor. Eu fui lá e dei o valor para ele no supermercado comprar alimento. Ele pegou aquele valor e saiu para comprar pizza. Para se alimentar com outro. E para uma festa, resumindo. Como também eu conheço pessoas
que foi fiador e estão com essa dívida até hoje, porque o autor direto da dívida sumiu, não atende mais telefone e aparentemente parecia ser um amigo. Mas o texto que nós lemos aqui é: não seja fiador. Tá bom? Outro detalhe aqui, Provérbios 6, do versículo 6 ao 11, traz a história da formiga e o preguiçoso. E o texto diz assim, abre aspas, Provérbios 6, versículo 6 ao 11. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara o verão, o seu pão, na cega ajunta, ou seja, na colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como meliante e a tua necessidade como um homem amado. A formiga é um animal trabalhador. Ela não possui chefe ou comandante, mas nunca para de buscar o seu alimento. Ela sabe que no inverno não poderá trabalhar e por isso faz suas reservas. Ela trabalha de modo planejado e incansável. Já quem é preguiçoso costuma arrumar desculpas. O ciclo de vida de quem é preguiçoso vai pouco além de dormir e cruzar os braços em repouso. Assim como tudo na vida, a preguiça tem resultados. O primeiro deles é a pobreza. O segundo é a necessidade. A formiga não passa fome no inverno porque trabalhou muito nas outras estações. O homem que trabalhou e usou seu dinheiro com sabedoria nos dias de crise terá para sobreviver. Já o preguiçoso passará necessidade. Então, às vezes, você quer ajudar, mas acaba atrapalhando o processo de Deus na vida daquela pessoa. O texto diz: o preguiçoso passará necessidade. Porque ele não juntou, ele não se preocupou. Na sua juventude, ele não quis se dar ao trabalho para ter na velhice. Sabe? Então, Deus quer trabalhar na vida dessas pessoas também. Não atrapalhe o processo de Deus. Não atrapalhe. E no capítulo 6, do versículo 12 ao 15, fala sobre o homem mau. E o texto diz assim, abre aspas, Provérbios 6, versículo 12 ao 15. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal, ainda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. O homem mau entrega todo o seu ser à prática da maldade. Todas as partes do seu corpo são colocadas a serviço da perversidade. Uma pessoa má colherá o que plantou. Ninguém semeia violência e colhe paz. Quem escolheu o caminho da crueldade comerá dos frutos dela num futuro próximo. A palavra diz que o que acontecerá com quem preferiu viver uma vida de crueldade? A desgraça vai abater ele. Que caminho o perverso escolhe? O caminho da perversidade. De vez em quando eu falo, algumas pessoas, eu falava para alunos, na época que eu dava aula, eu fui diretor de uma escola, depois que eu me aposentei da Marinha, né? Que tem algumas veredas, alguns caminhos que o jovem, a pessoa em si, entra nele, que só tem dois destinos, a morte ou a prisão. Sabe? E muitas das vezes quem escolhe esse caminho é porque tem uma vida, quer ter uma vida fácil, ou ele é uma pessoa perversa.
E esse Provérbios 16, ele dá uma continuidade por assuntos, né? Capítulo 6, versículo 20 ao 23, fala sobre compromisso com a obediência. E do versículo 16 ao 19, fala os pecados que Deus abomina. Então nós lemos aqui, versículos 12 ao 15, fala do homem mau. Do 16 ao 19, fala sobre os pecados que Deus abomina. Então Provérbios 6, 16 ao 19, diz assim, abre aspas, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. 7 coisas, os pecados que Deus abomina. Aqui Salomão apresenta uma lista de pecados que Deus abomina e ela pode ser comparada com a lista contida lá em Romanos capítulo 1 e também na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 3. Atente para essa lista e sonde o seu coração em relação a cada um desses pontos. Atente para essa lista. E logo em seguida, no capítulo 6, versículo 20 ao 23, vem um texto que fala sobre o compromisso com a obediência. E diz assim, abre aspas, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. As repreensões do coração são os caminhos da vida. Como assim? É aquilo que você está fazendo que você não acha certo e de repente o teu coração vem e fala contigo, sabe? Crer na palavra e obedecer a ela nos guarda de cair nas mentiras do inimigo. O salmista Davi ele diz assim, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos. A lei de Deus não é dada para oprimir ou subjugar filhos, mas para protegê-los e abençoá-los. E quando ela está na mente e no coração, age como um guia que conduz pelo caminho seguro. Os mandamentos de Deus são lâmpadas, instrução, e a instrução em si da palavra é a luz. E eles são o caminho que conduz à vida. Não é somente nesse momento que a Bíblia relaciona a palavra de Deus como luz que guia em meio às trevas. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5 ao 10, nos diz que andar na luz nos garante ouvirmos a palavra de Deus, enquanto andar nas trevas nos faz nos afastar e perder a palavra de Deus. Quero mandar um abraço para o pastor Marco Aurélio Lacerda. Deus abençoe, pastorzão. Abençoe seu dia, sua família, todos que estão à sua volta, em nome de Jesus. E no capítulo 6 de Provérbios, versículo 24 ao 29, fala sobre o efeito do pecado sexual. E o texto diz assim, abre aspas, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Bom,
Muitos pensam que o pecado sexual é o ato de adultério. Mas aqui nesse texto fica claro que quando alguém cobiça já no seu coração a beleza de alguém, já está escolhendo andar pelo caminho errado. O adultério ela é comparado como uma tragédia. E ela é tão devastador quanto um incêndio. Flertar com o adultério é o mesmo que brincar com fogo. Não acenda o primeiro fósforo. Não cobice alguém que não seja o seu cônjuge. E esse é o princípio dos relacionamentos sábios e puros. Você tem um cônjuge para isso. Para que cobiçar? Amém? Então, e do versículo 30 ao 32, fala sobre o roubo não compensa. Então, o provérbio 6 é um provérbio cheio de subtemas que nos contrasta com toda a Bíblia Sagrada. E do versículo 30 ao 32, abre aspas. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome. E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá de dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Então aqui, Salomão diz que deve haver circunstâncias atenuantes para o roubo, como alguém que está passando fome. Mas para quem comete adultério não existe justificativa. O adultério trará consigo um conjunto de más consequências inevitáveis. O roubo pode ser corrigido caso o ladrão pague 7 vezes o que roubou. Já para o adultério é impossível trazer uma restituição conforme falou aqui nesse provérbio. É aquele fogo que incendeia a vida daquele que está no meio dele e incendeia tudo que está à sua volta. E para concluir, os últimos versículos do capítulo 6 de Provérbios, que são os versículos 33, 34 e 35, diz assim: achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque os ciúmes enfurecerão o marido. De maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumentes os presentes. Uma das consequências do adultério é ter de lidar com o ciúme e a revolta do cônjuge traído. O amor que foi traído não pode ser recompensado com presentes ou afeto. Nada fere mais o coração de alguém do que uma traição vinda de alguém que se ama. É o que o Salomão diz aqui. Queridos, ore pela sua família sempre. Essa é a oração que nós fazemos todo dia. Eu coloco todos os dias a vida da minha família nas mãos do Criador. A vida dos meus familiares, dos meus amigos, porque é o melhor lugar para nos estar, porque a Bíblia diz que o Senhor nos guardará no dia da tentação. Por isso que nós temos que estar nas mãos dele, confiando nele. Amém? Que o Senhor te abençoe, lhe dê uma vida, lhe dê um dia alegre, abençoado e próspero, lhe dê uma semana alegre, abençoada e próspera, e que esteja nas mãos do Criador. Deus abençoe, queridos. Graça e paz.